Estamos aqui, então, agora sim, graça e paz, aprendendo com êxitos e fracassos a dinâmica familiar. Falamos sobre transições, conflitos. Semana passada falamos sobre a família realizada. Olhamos para a Bíblia e juntos descobrimos que tanto o homem como a mulher não estão para competir numa dinâmica familiar, mas sim para desenvolver o amor e o crescimento mútuo. Isso é muito importante, ainda mais numa sociedade que vive esse cabo de guerra entre machismo e feminismo. Nós vimos semana passada que esses ismos não são a proposta do Evangelho, a proposta de Deus para mim e para você e para o casamento, mas que esses ismos são vertentes de individualidade. A Bíblia traz um outro caminho, onde 1 mais 1 se torna o nós fundamentado em Deus, onde se o seu esposo ganha, você ganha. Se a sua esposa acerta, você acerta. E juntos nós crescemos. E por falar nisso, foi bom, né? Lembrar da última semana, porque a gente deixou um exercício, né? Um exercício aos maridos, de como eles poderiam adornar a vida de suas mulheres exemplares, né? Como? Levando-as para sair num lugar legal, um tempo a sós, de preferência sem as crianças, né? Ah, pastor, mas a minha criança é pequenininha. A gente tem uma equipe linda de adolescentes, de jovens aqui que adorariam ficar com a sua criança. É ou não é, Gabi? A Gabi é uma de que adoraria ficar com as crianças. Na minha casa também, deixa lá com a gente. A gente não garante se a gente devolve, né, esposa? A gente tem muitas crianças fofinhas aqui, daí a gente não garante se devolve, mas a gente gosta muito de criança. Para vocês terem um Vale Night, casal Vale Night, né? Então, algumas pessoas nos enviaram fotos, porque isso é muito importante também. Envia foto para a gente, manda lá no WhatsApp do pastor, tal, para que a gente possa incentivar, né? Algumas delas estão aqui, olha só que interessante, né? A gente tem aqui Leonardo, Letícia, algumas nem foram ainda para o feed do Instagram, vocês estão tendo um spoiler aqui. Guga, Thaís, Dani, Nayane, que mais? A gente tem mais aí, pastor, né? O pastor tem que ir, né? E tal, né? Não dá para só ficar levando o BK, né? Daí eu falei de dar joias, né? Fui dar um presentinho para ela da loja dela, ela não gostou. Eu falei, não, tem que ser uma outra. Eu não estou entendendo, qual o problema? Adriano e Dani, Beto e Suzy, que puxaram a fila, segunda-feira foi, né? Vixe, olha só, o pastor falou domingo, terça-feira, desafio cumprido. E tem mais, olha só, Rodolfo, Mauro, João Marcos, todos homens exemplares, né, que levaram suas esposas para um tempo de jantar, né? Então, tudo isso é um exercício, mas também uma disciplina para que a gente relembre na rotina da vida que não tem nada melhor do que uma família fundamentada e restaurada que vive segura pela graça de Deus. E como é bom fazer esse tipo de exercício, né? Porque não era dia dos namorados, não é dia de aniversário de casamento, não é dia de nada. É um dia de você elogiar a sua esposa exemplar, né? Então, essas foram algumas fotos. A gente já recebeu mais entre ontem e hoje. Fica atento no Instagram Presbiteriana do Parque, que vai sair mais fotos de casais tendo um tempo precioso juntos. Então, eu quero avisar que o desafio está de pé. Então, se você ainda não levou sua esposa para jantar, o que você está esperando para fazer essa semana, tá? Então, sim, sem desculpas, faça isso, mande a foto para a gente e vamos juntos. Abra sua Bíblia hoje no texto de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao verso 42. Lucas, capítulo 10, verso 38 ao verso 42. A palavra de Deus diz o seguinte para mim e para você. Caminhando Jesus, os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Até aí, vamos orar mais uma vez. Pai de amor, nós estamos diante da Tua palavra, sopra Teu Santo Espírito, através
das minhas palavras, através da leitura da Tua palavra, para que seja o Senhor falando aos nossos corações, Pai. Para que a gente possa entender a Tua ação maravilhosa nas nossas dinâmicas familiares. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. O tema da nossa mensagem hoje é esse: família mosaico. Família mosaico. Esse é um termo que agora ganha uma certa... um aspecto oficial nos termos jurídicos, né? Quando eu advogava, isso lá em 2009, trabalhei em vários casos que se enquadravam no que a gente chamava de direito familiar, ou direito de família, onde se trata de assuntos como casamento, união estável, relações de parentesco, como lidar com falecimento, guarda de filhos, todas essas questões relacionadas à família. Então são sempre assuntos delicados, uma vez que não é novidade para ninguém a grande mudança nas estruturas familiares da atualidade. Então o desenho da família nuclear, papai, mamãe, filhinhos, hoje está até de certa forma distante dos portas-retratos na sala de estar. Por quê? Com o aumento dos números de divórcio e, consequentemente, de novos relacionamentos, estamos diante de novas modalidades, de novas estruturas familiares. Então, não é incomum nós ouvirmos na nossa sociedade algumas expressões: o marido de minha mãe, ou o meu irmão por parte de pai, o meu irmão, a minha irmã por parte de mãe, e por aí vai. No ano de 2010, eu me deparei com um caso interessante no escritório. Tudo começou com uma separação. A filha, era uma criança, ela ficou com o pai, por opção da mãe. Então o pai fica com a guarda dessa menina. E a filha que ficou com o pai, criou laços familiares e vínculos profundos com a nova mulher do seu pai, que já possuía filhos de outros casamento. Então imagina a união dessas famílias e as crianças. Elas começam a criar vínculos afetivos e profundos. Ou seja, novos irmãos adicionados à dinâmica familiar por laços de afeto e amor. Isso durou por cerca de 3 ou 4 anos, quando o pai dessa menina veio a falecer na pré-adolescência dela. E então, a viúva do seu pai, que não era sua mãe, veio a constituir um novo casamento com um homem que não era o seu pai e nem o seu padrasto. Está entendendo a situação? Como que isso chega no escritório? Qual que era o litígio processual a ser resolvido? Pasmem, senhoras e senhores, que já era uma adolescente. Eu tinha mais de 12 anos, então o juiz geralmente ouve a opinião dos adolescentes. Essa filha adolescente optou por continuar morando com a sua madrasta. Num lar sem nenhum vínculo consanguíneo, mas com muito vínculo de amor, de afeto. Porque, óbvio, ela tinha ali vínculos de amor. Ela foi muito amada por aquela mulher. Os irmãos eram os irmãos dela. Então, assim, ela não se via em outro lugar onde ela não tivesse tanto amor. Então, o caso veio para o escritório. E era um caso que estava caminhou tranquilamente, para o quê? Para regulamentar, então, a situação de guarda e parentesco ali, nessa configuração onde tinha uma menina, numa família, onde a consanguinidade não tinha, mas tinha muito amor e afeto. Essa família ficou parecida como aquelas colchas feitas em belíssimos trabalhos de patchwork, e por isso que vários especialistas e estudiosos têm chamado essa nova rede de parentescos por afinidade de família mosaico. Então, dentro do mundo jurídico, é comum chamar essas redes de família mosaico. Só que a pergunta é, como então administrar, como então viver a vontade de Deus em diferentes dinâmicas familiares? Porque essa é uma boa pergunta. Existem famílias criadas por laços de sangue. Existem outras famílias criadas por adoção. Existem outras por opção de afinidade. Eu mesmo sou integrante de uma família, lá em Tapetininga, onde nós temos laços por adoção. E outras por afinidade. E outras sem opção, né? Quando a sogra chega, às vezes não é opção, né?
Só que sogra é família. Então, inclusive, dentro do direito familiar, você não rompe laços de parentesco com a sogra. Pelo menos na minha época era assim, né? Doutores advogadas aqui, continua assim, né? A sogra permanece parente ad eterno, né? Esse é um fato interessantíssimo, né? Como que a gente segue essa dinâmica? O que a Bíblia, a palavra de Deus, nos afirma sobre a família mosaico, sobre os novos desenhos familiares da atualidade? Eu quero, antes de a gente refletir isso, mostrar para você alguns modelos não tão tradicionais da família brasileira. E aonde eu vou encontrar esses modelos não tradicionais? Ora, se a nossa série está fundamentada na Bíblia, é para lá que a gente vai. Primeiro modelo não tradicional, Abraão, pai da fé. Pai da fé, era esposo de Sara, mas resolveu ter um caso extraconjugal com a sua escrava egípcia Agar, teve Ismael, e depois do falecimento de Sara, ele ainda casou com Queturá e teve ainda um monte de filhos ali. Então, parece que Abraão, pai da fé, já está fora do modelo tradicional de família, hein? Você não esperava que eu ia chamar Abraão para a nossa conversa aqui, né? O pastor não pode falar mal do Abraão, né? Ninguém está falando nada. A Bíblia está escrita, essa é a configuração familiar dele. E deu problema. Né? E Jacó? Olha só Jacó. Isso é demais. 4 mulheres, 12 filhos. Olha só interessante. 4 mulheres ali, está ele Jacó ali, e olha só os filhos. Então não é tão assim tradicional assim. Ou ainda o caso de Davi. Davi, que teve 8 esposas, sendo que uma ele roubou de Urias e construiu uma nova família. Pergunta, bem sincera. Deus deixou de trabalhar na dinâmica familiar desses homens? Deus deixou de trabalhar, Deus abandonou essas famílias simplesmente porque elas não seguiram um certo modelo? Será que Deus deixou essas crianças, fruto dessas novas configurações, em completo abandono? É claro que não. Deus não abandonou. Então a primeira coisa que a gente conversa aqui é que a família mosaico não é tão assim novidade. Erros e acertos já aconteciam há bons tempos atrás. E o engraçado de tudo isso é que eu coloquei esses exemplos porque Abraão, Jacó e Davi, todos eles fazem parte da genealogia de Jesus. Jesus. Famílias marcadas por conflitos, separações, erros, acertos, circunstâncias, previsíveis e imprevisíveis, mas que nos revelam que Deus, por meio da sua maravilhosa graça, continua trabalhando nas famílias, porque o nosso Deus é um Deus de famílias. O nosso Deus é um Deus que ama famílias. Então, não devido à estrutura delas, pois Deus sabe que o pecado corrompeu até mesmo as dinâmicas familiares. Mas Deus age, Deus trabalha pelo relacionamento que essas pessoas têm com Ele. É claro que, e aqui eu preciso colocar um parênteses, é claro, meus irmãos e minhas irmãs, que o casamento, a família instituída por Deus, tem princípios claríssimos nas Escrituras, para que ela cumpra a vontade de Deus, sendo boa, perfeita e agradável. Para não ter dúvidas, e sendo bem objetivo aqui, o casamento, segundo as Escrituras, o preceito de Deus, ele é heterossexual, ele é monogâmico e ele é monossomático. Ou seja, indissolúvel. Então, heterossexual, monogâmico, monossomático. Indissolúvel. A formação nuclear da família pelo casamento é constituída por essas figuras, paterna, materna e os filhos. Porém, nós vivemos num mundo desconectado, num mundo de dor, num mundo de sofrimento, de coisas, de erros e de situações, às vezes inesperadas, que acontecem nas famílias, que acontecem nos casamentos, que acontecem nas relações. E com isso, eu quero te alertar para que você não julgue as pessoas pelas relações quebradas. Não seja aquela pessoa que, sei lá quem é divorciado, sei lá quem fez isso, sei lá quem... Não julgue. Sabe por quê? Eu faço muito casamento. E assim, eu nunca vi alguém chegar no meu gabinete, os noivos, sorrindo um para o outro, sentado de frente para mim. Pastor, a gente quer tanto fazer um casamento, o melhor dia das nossas vidas, para a gente se separar depois. Eu nunca ouvi isso. Ninguém faz isso.
Ninguém entra num casamento desejando divórcio. Ninguém entra num casamento desejando dor. Ninguém entra num casamento desejando rompimento e sofrimento. Então, só quem passou pela dor de um divórcio, ou o termo talvez mais preciso, pelo luto do divórcio, sabe a profundidade da dor, da separação, dos rombos que ficam, das feridas, dos cacos, e depois as cicatrizes e as consequências que tem para os filhos. Então, assim, não julgue. Não julgue. O pecado afetou o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. O pecado afetou também as nossas famílias. Não há como negar que a gente vive hoje num mundo imperfeito, de famílias imperfeitas, e quanto maior a dureza do coração humano, e aqui está o ponto, aqui está o problema, quanto mais duro o meu coração, quanto maior o meu afastamento de Deus, maior será o número de divórcios, porque o divórcio é o resultado de uma dureza no coração, de onde ainda não cabe mais perdão, não cabe mais amor, o coração se tornou tão duro que não há outro meio, a não ser quebrar essa aliança. Então, o fundamento da dinâmica familiar deve ser o quê? Prioritariamente e sempre o relacionamento com Deus. Sempre o relacionamento com Deus. Se tem uma única coisa que eu pudesse fazer, que você nessa manhã memorizasse, decorasse, e eu amo a palavra decor, né? O que é saber as coisas decor? De cardio, de cor, de coração. Se você puder levar alguma coisa para casa, para você saber de coração, e não importa se você é solteiro pensando em casar, não importa se você é noivo e noiva, né, vivendo aquela fase de borboletas no estômago, eu amo fazer trilha com noivos e noivas, porque está tudo maravilhoso, né? E eu fico falando assim, ó, vai ter problema no casamento, vai ter crise, jamais. Pastor, a gente nunca brigou na vida, a gente pisa em nuvens e tal. Assim, calma, depois a gente conversa. Depois daquela fase de lua de mel, 1 ano assim, depois a gente volta e conversa. Sempre tem, é normal. Se não tiver, você não está vivendo casamento de maneira profunda. Se não tiver crise, DR, você não está vivendo casamento profundo, né? Então, noivos, não importa se você está casado há 20 anos, não importa se você, infelizmente, está divorciado ou divorciada, mas está reconstruindo a sua vida, o princípio é para todos, e o princípio é esse. O fundamento da dinâmica familiar deve ser prioritariamente o relacionamento com Deus. Começa aí. O ponto é esse. O fundamento da dinâmica familiar é o relacionamento com Deus. A resposta primeira para a dinâmica familiar não é dinheiro, embora seja importante. Tá? Não é paixão, embora sem sentimentos não há relações. E o amor é sempre construído. O amor bíblico não é também paixão, né? Ai, me apaixonei pela pessoa. Não, o amor bíblico é intencionalidade. Eu quero amar essa pessoa. Porque a Júnia se apaixonou por mim há bastante tempo atrás, né? Agora eu fiquei nervoso, né? Porque se eu errar a data, ela briga comigo, né? Se ela errar a data, ela briga comigo. Mas lá em 2005, né? Não sou tão bom em matemática, mas ela se apaixonou por mim. Pô, em 2005 era, assim, menos difícil de se apaixonar por mim, porque em 2005 era menos feio. Agora, se eu ficar seguro nessa paixão, não tem como. Ela decidiu me amar ao longo do tempo, né? E eu decidi e decido amar ela ao longo do tempo. Até que quando a gente tiver, né, de cabelinho branco, e assim que a graça de Deus nos sustente, né, com as minhas irritações, e você me aguentando por 50 anos de casamento, que eu continue intencionalmente te amando, e você intencionalmente me amando. É escolha. É escolha. Isso é importante. Não é estrutura, apesar de ter um papel fundamental claro. O princípio. E aqui, veja bem, estou utilizando a palavra princípio com muita reverência à própria palavra, a origem dela, do latim principium, a causa originária, o que vem antes de tudo para o seu casamento é o relacionamento com Deus. É o relacionamento com a Trindade, é a presença de Jesus na sua aliança, na sua vida, na sua família, porque a presença de Cristo te faz entender que você deve amar todos da sua dinâmica familiar. E essa dinâmica familiar em conexão com Deus. Pastor, que legal tudo isso até aqui. Mas por que você leu Lucas 10? O que tem a ver com o que você está falando, né? Porque Lucas 10 e 38 e 42, tudo.
Tem tudo a ver, porque trata-se de uma família mosaico, se você não percebeu. É uma família atípica para aquela situação, composta por 3 solteirões. Uma família de 3 solteirões. E essa casa, localizada em Betânia, 3 quilômetros de Jerusalém, é o que os juristas afirmam hoje ser uma família anaparental. Ou seja, uma família sem a presença dos pais. Só tem irmãos ali. A família é formada apenas por parentes colaterais. São irmãos Marta, Maria e Lázaro. Uma família mencionada nos 4 evangelhos. Essa família não tradicional brasileira, porque são 3 irmãos ali, toma um lugar importante na vida de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus sempre passa ali nessa casa. Tomar um café, conversar com eles. E é interessante que o texto bíblico afirma que a casa é de Marta. Casa de Marta. Numa sociedade patriarcal que não dava importância nenhuma para as mulheres e muito menos para as crianças. Muito provavelmente, Marta, irmã mais velha. Então a casa de Marta, ela é a irmã mais velha, a responsável. É a que chama, Jesus, vem tomar um café com a gente. Jesus, a mesa vai ficar pronta daqui 2 minutinhos. Só dá uma olhadinha no relógio de sol aí. O Senhor é onisciente, já sabe que vai ficar pronto daqui a pouco. Vem tomar um café. A irmã que busca um relacionamento com o Filho de Deus. Essa é a família de Marta, Maria e Lázaro. Solteiros que viviam numa casa grande, que faziam questão de receber Jesus Cristo para aprender a dinâmica familiar. E Jesus se torna amigo dessa família. Jesus se torna extremamente íntimo desses 3 irmãos, que constituem uma família anaparental, mas que tem um vínculo grande de amor. Tanto é que em João 11, verso 5, a gente tem uma declaração muito linda, que é essa daqui. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Amava. Eu amo passar lá. Se eu estou viajando e Betânia está no caminho, eu vou passar lá. Se Betânia não está tão assim perto no caminho, eu vou dar uma desviada e vou passar na casa deles. Porque eu amo aquele lar. Então o texto não diz que Jesus amava um modelo, uma estrutura familiar, um modelo tradicional, ou uma família de 3 solteiros. Não, o texto diz que ele amava aquela família. Jesus amava aquela família, não importava a estrutura, não importava os conflitos, não importava a dor, não importava se eles eram solteirões, numa sociedade onde todos com aquela idade adulta deveriam se casar. Então nenhuma estrutura importava para Jesus, Jesus simplesmente amava. Agora, reflita comigo. Jesus ama, não pergunta de estrutura. E hoje, com o que nós estamos nos preocupando? Será que nós estamos nos preocupando com o relacionamento de Jesus em nossas dinâmicas familiares? Ou apenas preocupados com estruturas externas, com sistemas, com impressões para que a sociedade veja, talvez algo que seja até fake? Porque o problema é quando nos preocupamos em possuir uma estrutura para a sociedade e não uma família conectada em Deus. O importante é estar conectado em Deus. A família foi criada por Deus. E como todas as coisas feitas por Ele, a família foi feita para a honra e glória dEle, para a felicidade do homem. A família não foi feita para ser um peso extra, não foi feita para ser um fardo. A família foi feita para o homem, não o homem para a família. Por isso que a gente não pode colocar a estrutura, o sistema, o dinheiro, a casa, acima da vida humana. Eu seria tão feliz se eu estivesse morando naquele bairro, ou naquela estrutura, naquela casa, naquele prédio. Não, a casa não está acima da sua família. Mas eu seria tão feliz se a minha família tivesse um tipo de um carro. Não, esse carro pode melhorar, esse carro pode ser legal, você pode curtir, mas a vida, a família não está acima de estruturas, de posses, de modelos, de dinheiro. De que adianta você se gabar de ter um casamento por mais de 30 anos, se os seus filhos cresceram, estudaram, foram embora de casa, numa espécie de modelo perfeito da família tradicional brasileira, mas você não cultivou amor. E eles simplesmente foram embora, sumiram e não querem nem te ver. Já fez essa reflexão?
Mas eu fiz tudo certinho, a estrutura, o modelo e tal. Mas você viveu o Cristo Jesus no seu relacionamento com a sua esposa? Você viveu o amor do pai no relacionamento com seus filhos? Ou você viveu para trabalhar, você viveu pela indiferença, você viveu para fazer outras coisas, você só compartilhou um teto? De que adianta manter uma estrutura e viver uma mentira? Manter um casamento, abre aspas, perfeitinho para a sociedade. Todo mundo olha e fala, nossa, que estrutura linda. Parece um outdoor de venda de terrenos, né? Papai, mamãe, filhinho mais velho homem, filhinha mais nova caçula, né? É aquela imagem de, compre um terreno aqui, né? Todo mundo acha que está tudo bem, quando na verdade faz mais de 10 anos que marido e mulher não dividem a cama. Ninguém sabe. Mas eles têm quartos separados. Não possuem intimidade sexual. Não compartilham conversas à mesa. Apenas o mesmo teto. De que adianta ostentar uma família tradicional se no seu lar não existe amor, não existe acolhimento, não existe diálogo, não existe perdão? Deus não está lá. Somente brigas, ódio e individualidade. Porque quando Deus está lá, é tudo diferente. Então, quando a dinâmica familiar está apenas preocupada com estrutura e visibilidade na sociedade, nós vemos famílias que parecem bem-sucedidas, pais que mandam filhos para o exterior, casais que saem sorrindo na foto do Instagram, como se tudo tivesse perfeito, simplesmente por eles serem um modelo. Eles acham que é só o modelo que basta, mas a verdade é que existem muitas famílias sofrendo com um vazio existencial grande. E veja bem, eu não estou atacando o modelo. Eu quero registrar novamente o que eu disse no início da minha mensagem. O modelo que Deus desenhou para a família, para nós, é um casamento heterossexual, monogâmico e indissolúvel. A melhor coisa que o seu filho, sua filha pode ter é uma figura paterna em casa e uma figura materna em casa. Só que pais que se amam dessa dinâmica familiar. Vou te contar uma história. Eu acompanhei por anos uma menina, adolescente, fruto da família, abre aspas, tradicional perfeita. E eu vou te contar os detalhes. Por que ela era fruto da família tradicional perfeita? A mãe dela era administradora. O seu pai, um médico / empresário de sucesso. Por que / de empresário? Porque além de ele exercer a clínica, a medicina, ele tinha várias clínicas de exames de imagem, várias, né? Então ele era um homem de sucesso. E ela, a filha, estudava nas melhores escolas e ao mesmo tempo que ela viajava para o exterior. Aquela família aparentemente tinha tudo, mas na verdade não tinha nada, porque tinha uma estrutura vazia de significado e de amor, totalmente sem amor. O pai era viciado em trabalho e dinheiro. Ele não parava de trabalhar. Ele saía antes de todo mundo acordar, 5 horas da manhã, e chegava quando todos já estavam dormindo. A mãe, obviamente, não suportou a solidão. E por não suportar a solidão, a ausência do marido, ela acabou se tornando alcoólatra. A filha ficou nesse meio, com a ausência dos pais, porque a mãe dela vivia sob efeitos do álcool. Ela entrou num quadro de depressão, e essa menina tentou várias vezes o suicídio. Como que o pai resolvia essa situação? Porque ele via essa situação. Porque a gente levou essa menina para o hospital, quando ela tentou suicídio. Nós levamos. Tive que ligar para descobrir onde que o pai estava, porque não atendia o celular porque estava trabalhando. A mãe não tinha condições de visitar. E a gente falava, tua filha está aqui, aconteceu alguma coisa, é importante que você tenha aqui. Como que ele resolvia isso? Tentava comprar aquela menina, a felicidade daquela menina, e manter a aparência perfeita. A cada vez que ela saía de um quadro depressivo profundo, ele comprava sapatos caríssimos para sua esposa, bolsas caríssimas, e todas as vezes que a filha saía de uma crise de pânico, ele colocava ela num intensivo com auxílios psiquiátricos e psicológicos durante um mês só, e depois, quando ela estabilizava, ele mandava ela para a Europa e para a Disney, para ela ficar bem. Ele mesmo não estava lá.
Então, uma estrutura sem presença, uma estrutura sem amor, uma estrutura que achava que o dinheiro comprava as coisas e resolvia as coisas. Então, uma família sem amor, não importa o modelo dela, está caminhando para a destruição. É óbvio que essa família, essa dinâmica não perdurou por muito tempo. O casamento acabou, as meninas, ela tinha uma irmã, saíram de casa e tal, e não sobrou absolutamente nada. Então, estrutura não mantém a dinâmica familiar. O que mantém a dinâmica familiar é o amor. E Deus é a fonte do amor. Esse é o ponto. Se o que mantém a estrutura é o amor, a única fonte de amor verdadeiro é Deus. Então, é Deus que é prioridade. Eu volto a falar o nosso axioma dessa manhã. Sem Deus, a tua família já está caminhando para o fracasso. Agora, com Deus, a sua família será sustentada para sempre. Quando eu falo aqui de púlpito, nossa, eu vou morrer com a minha esposa, e eu bato aqui no peito e falo aqui de púlpito, o meu casamento vai ser para sempre com a minha esposa. Eu não estou sendo arrogante aqui, não estou sendo negligente com as minhas palavras, porque se depender de mim, eu posso cometer sérios erros, porque eu sou um miserável homem pecador. Quando eu falo isso de púlpito, é porque a graça de Jesus está dentro do nosso casamento. Então, enquanto Deus estiver dentro da nossa aliança, eu vou falar para todo mundo que o nosso casamento é para sempre, porque não é sobre mim, é sobre Deus cumprindo a promessa dele nas nossas vidas. Eu não estou sendo arrogante, eu estou sendo dependente. Agora, sem Deus, talvez eu não estava mais com a Ju. Sem Deus, ela não ia me aguentar, né? A paciência de Jó foi derramada sobre ela, né? Amém. Então, sem Deus, as nossas famílias caminham para o fracasso. Com Deus, elas prosperam. Então, voltando para o nosso texto bíblico, quais as características dessa família não tradicional? Marta, primeira personagem, chefe da família, irmã mais velha, recebe Jesus, é a responsável, organiza a casa, providencia comida, água, lençóis para Jesus. E lembre-se, toda vez que Jesus dá uma paradinha, Jesus vem com 11 amigos, né? Então, sempre a gente tem que lembrar isso, né? Vamos preparar um almocinho para Jesus. Aí Jesus fala, só que eu estou chegando com 11 amigos aqui, né? Então é uma almoção. Ela prepara tudo. Ela limpa a casa, ela mantém a casa em ordem, limpa e arrumada. Sem Marta, aquela casa perde o encanto que possuía como um lar doce, agradável e acolhedor. Sem Marta, não tem esse tipo de lar. E Maria? Maria é contemplativa. Maria é reflexiva. Maria absorve antes de falar qualquer coisa. Maria ouve. Maria sabe a escutatória. O texto bíblico nos informa que ela tinha um único desejo. Eu vou aprender com Jesus. Sentar aos pés e aprender a viver com Ele. Como é que era Marta? Pega aqui, sei lá o quê. Como é que é Maria? Que bom, mestre, que você chegou. E senta. Calma, serena e tranquila. Ela só quer sentar aos pés de Jesus e aprender com Ele. Sem Maria, aquela casa perde o encanto da doçura, do diálogo, do aprendizado. Todo mundo cresce tomando um cafezinho, come um pão quentinho, ouve na mesa. E é interessante pensar que enquanto Marta fazia as compras e cuidava da cozinha, Maria regava as flores, orava em seu quarto, sorria. Duas pessoas totalmente diferentes, irmãs. Enquanto Marta se empenhava para garantir toda a ordem, Maria percebia que faltava algo na família, o aspecto espiritual. Então ela decide assumir esse papel para manter a casa equilibrada. Então Marta pensava, as obrigações primeiro, a devoção depois. Maria pensava, não, a gente precisa cultivar a nossa alma também, e não somente os nossos corpos. Só que isso dava uma polarização. São irmãs, gente. Quem aqui é família de irmãos? Levanta a mão. Quem aqui nunca brigou com o seu irmão, com a sua irmã? Levanta a mão. Achei que ia pegar um mentiroso aqui, né? Eu vi uma mãozinha levantada ali, aqui, que você nunca brigou com seus irmãos. Seu pai tinha que, parar e afastar ali. Briga, discussão, é normal, porque polarizações, personalidades distintas. Então tinha ali, e essa polarização é um clássico, porque Marta grita, e grita para Jesus. Olha só o que ela diz assim nesse texto. Passe para mim por favor. Volta. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Fala para ela me ajudar. Aqui está polido, né? Lucas deixou polido, mas imagina a Marta falando, Jesus, manda ela não faz nada o dia inteiro, nunca me ajuda, fala para ela me ajudar aqui.
Jesus não entra na briga das irmãs, não agora. Pelo contrário, Jesus vai afirmar as escolhas de cada uma delas, que depois ele vai dar uma lição. Mas e quanto a Lázaro? Pastor, você falou que tem mais um cara aqui, filho mais novo. Pouco se sabe sobre ele. Nessa narrativa de Lucas, seu nome nem é citado. Sabemos que as suas irmãs cuidavam dele e ele também é solteiro. Um judeu solteiro. Temos um problemão aqui. Cultural, sim. Pois um judeu solteiro na vida adulta era considerado uma desonra para aquela sociedade, uma afronta para as tradições. Ainda assim, Jesus estava sempre por lá. Na casa de Marta, manda-chuva esquentadinha. Na casa de Maria, good vibes, paz e amor. Né? Não me estresso com nada, né? A ponto de a good vibes dela irritar sua irmã Marta. E Lázaro, caçulão, o mais novo, solteirão, naquela dúvida, naquela época, né? Será que eu caso ou eu compro um camelo? Né? Tá ali, ele ainda está decidindo, ele é o caçula. As duas irmãs estão sustentando a coisa ali. Então Jesus ama tomar um café nessa casa de 3 solteirões. Não numa casa que não tem a mínima configuração familiar de uma família tradicional judaica. E tudo estava indo muito bem nessa casa, até que todos foram surpreendidos por um terrível acontecimento narrado no Evangelho de João capítulo 11. Nessa semana, fica a tarefa, aproveite para ler essa narrativa, que eu vou apenas resumir para você aqui agora. Lázaro, irmão de Marta e Maria, ficou doente. Suas irmãs mandaram um recado para Jesus: Senhor, aquele que o Senhor ama, olha a ênfase no amor, aquele que o Senhor ama está muito doente. Estranhamente, quando Jesus soube que Lázaro estava doente, Jesus permaneceu no seu lugar por mais 2 dias. Depois disse aos discípulos: vamos voltar para a Judéia, porque Lázaro morreu. Quando chegou, Lázaro estava morto havia 4 dias. Sua irmã Marta lhe disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Depois Maria veio ao encontro de Jesus e chorou aos seus pés. Maria chora, deita aos pés de Jesus. Diz a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Naquele momento, Jesus chorou. Uma tragédia. Lá estão Marta, Maria, sofrendo a dor da morte, da separação. Lázaro, caçulinha, adoece, morre, o irmão querido. O cenário sombrio da morte é instaurado naquela casa. A casa de Betânia, do café quentinho, do pão que sai do forno, da alegria, das irmãs discutindo se uma vai limpar, a outra vai limpar, é dor. E Jesus chega nessa casa. Jesus olha a situação e se comove profundamente. Nenhuma outra passagem da Bíblia antes da cruz encontramos Jesus tão abalado emocionalmente. Jesus chora, tomado de profunda emoção diante desse quadro de morte e dor. Por quê? Lázaro, seu amigo, a que ama muito, estava morto. Só que a morte não é a última palavra para Jesus. Então o texto continua em João 11, verso 38. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta. Marta é da ordem, né? Marta é da organização. Irmã do morto. Senhor, não dá para fazer isso, porque ele já cheira mal, faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Verso 41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Consegue ver a situação? Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. A morte não tem a última palavra para Jesus. E nem nessa família. Por meio de Cristo Jesus, o seu poder, a vida irrompe e a luz brilha na história humana. O Evangelho é claro em dizer que Cristo venceu a morte, que a vida em Jesus é maior que a morte, que famílias vazias, famílias sem direção, sem vida, podem e são trazidas para a vida por meio do poder de Jesus. Esse é o ensino. A família se enche de vida novamente.
Jesus ordena, desamarre Lázaro para que ele possa ir. E essa expressão ganha um novo sentido na dinâmica familiar. Desamarre Lázaro, não somente pelos panos e ataduras da sua morte, mas desamarre esse homem dos laços da morte na família. Desamarre esse homem das heranças de dor. Desamarre esse homem nos laços de sofrimento pela perda de seus pais, de uma família que não sabemos como sobreviveu, somente em 3 irmãos. Pode ter acontecido uma tragédia com os pais de Marta, Maria e Lázaro. Desamarre ele dessa dor do passado. Desamarre ele, tire os panos dos traumas lá de trás. Os panos que oprimiam, os panos que consumiam sutilmente a família toda. Tirem as faixas da morte para que ele possa ir, disse Jesus. Então não é só Lázaro que se sai bem com essa ação maravilhosa de Cristo Jesus, mas toda a sua família é desamarrada dos traumas do passado, dos laços da morte, das polarizações exageradas. Diante da crise da dor, as irmãs agem em conjunto. Porque parece que a vida toda foi uma dizendo isso e outra dizendo aquilo. Uma dizendo aquilo, outra dizendo isso. Nesse momento, elas falam, chamem o mestre. Nesse momento, elas falam, mestre, se o senhor estivesse aqui, seria uma outra história. Elas estão unidas na dor. Então, o maior diálogo a respeito da dor acontece não com Maria, a piedosa, mas com Marta, a ativa, que termina com uma belíssima confissão dizendo que Jesus é o Cristo. Então, olha só que interessante. A irmã reflexiva também tinha o potencial para agir. Maria chora, Maria chama. Mas a irmã ativa também tem a capacidade para meditar nas palavras do Mestre. Então a polaridade que prendia 2 irmãs, que mantinha em papéis específicos, é rompido, é expandido com a ação de Jesus. Elas estão livres para agir e meditar juntas dentro da dinâmica familiar. Meus amigos, minhas amigas, a estrutura familiar como modelo não pode estar acima da dinâmica familiar. O que deve ser prioridade nas nossas famílias é a presença de Jesus. Porque é com a presença de Jesus que a gente obedece às palavras dele e a gente ama como ele nos amou. Então a presença de Jesus liberta, conduz, guia e traz vida eterna. No meio dessa história, uma família anaparental, formada por 3 solteirões, temos uma das mais belas declarações de Cristo Jesus. No meio da história, João 11, verso 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Podemos dizer isso juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É no meio dessa narrativa. É no meio dessa dinâmica familiar que Jesus diz isso. Aí eu pergunto para você nessa manhã, você crê nas palavras de Jesus? Que você acabou de dizer agora, sim? Amém? Você crê que Cristo Jesus é a ressurreição e a vida? Você crê que Cristo Jesus pode ressuscitar a sua família? Você crê que Cristo Jesus pode trazer de volta a vida na sua dinâmica familiar? Então clame para que Cristo Jesus visite a tua casa. Entre na sua casa, que ao sentar-se à mesa, você sente-se aos pés de Jesus e deixe que Ele guie a sua casa, o seu lar, o seu casamento, a sua relação com seus filhos, com seus pais. Não fique preso a modelos, dinâmicas, que a sociedade muitas vezes impõe, estrutura, posses, dinheiro. A igreja é uma grande família da fé, que nos ensina sobre família. Ué, a gente não somos família aqui? Sim ou não? Em Cristo Jesus, nós somos família, nós somos irmãos, temos o mesmo sobrenome, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nosso sobrenome, daqueles que foram batizados, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos DNAs diferentes, tipo consanguíneo diferente, nacionalidade diferente, somos irmãos, somos irmãos. Não é sobre tipo sanguíneo, nacionalidade ou personalidade. A prioridade deve ser a presença de Jesus na sua vida, na sua casa, na sua família. O resto vai ser uma consequência de uma caminhada com Cristo Jesus. Concluindo, a última notícia que a gente tem dessa família encantadora, né? E aí, qual que é a última notícia dessa família encantadora? João capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus, é claro.
é mesa, é vida, intimidade, relacionamento. Marta, obviamente, servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele, Cristo Jesus. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caríssimo, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Último relato dessa casa, e é tão lindo, maravilhoso. Jesus presente dentro do lar, sem polaridade, todo mundo dá uma ceia, o jantar é preparado por todos, não é só por Marta. Marta não está reclamando que está pesado, todo mundo se ajudou. A dinâmica está equilibrada, está restaurada, cada um exercendo na sua personalidade o seu dom, complementando a dinâmica familiar. Marta está servindo, fazendo o que ela ama. Jantar, comida, mesa. Lázaro ressuscitado não está mais escondido como o irmão caçula. Ele está sentado à mesa com Cristo Jesus, representando a família. Ele é o caçula, mas ele é o homem desse lar. E Maria, em adoração, ungindo os pés de Jesus. Não importa hoje se você está incluído numa família mosaico, se você está incluído numa família anaparental, monoparental, informal, não importa. Você vai se sentir realizado como pessoa se você deixar Jesus, aquele que é a ressurreição e a vida, entrar na sua casa. Que eu e você possamos aprender com Marta, Maria e Lázaro que a prioridade da dinâmica familiar não é um modelo, uma estrutura. Muito embora sejam importantes, mas a prioridade não. A prioridade é a presença e o cuidado de Cristo Jesus nos nossos lares. Amém? Que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Lição prática de vida para você levar para sua casa. Lembrar que a prioridade não é o modelo, mas sim a presença de Jesus. Prioridade. Primeira coisa, presença de Jesus. Você vai separar um dia da semana para ler um texto bíblico e orar com todos que moram com você. Eu deixei ali em caps lock todos. Todos. Porque eu sei como é que é essa dinâmica familiar. A dinâmica familiar moderna. Eu sei. Eu acordo tal hora, eu levo minha filha para a escola, que é antes que a Júnia começa a trabalhar, e aí alguém busca minha filha, e aí a gente às vezes não janta juntos. Então tem que achar na nossa dinâmica, na nossa agenda, um momento em que a família toda esteja reunida. Você vai decidir e ajustar na sua agenda. Na nossa casa funciona o almoço. O almoço a gente consegue. A gente ajusta ali, um atrasa, o outro adianta um pouquinho. A Isabela vai ter uma 7ª aula, então vai almoçar 1h30. Todo mundo vai almoçar 1h30, então. Ninguém vai morrer de fome. Né? Porque depois na janta já não dá para se encontrar todo mundo, porque eu chego bem depois das 8 em casa. Enfim, você vai achar a sua dinâmica. Mas é com todos. Um dia da semana. Vamos começar com um dia da semana. Não é difícil. É intencionalidade. Leia um texto bíblico, abre num salmo. Peça para os seus filhos fazerem a leitura. Os pais oram. Cada um ora, cada um compartilha. Crie esse hábito que começa semanal e depois vai aumentando. Faça isso. Coloque a presença de Cristo Jesus em primeiro lugar na sua casa. Quero te convidar a se colocar em pé, nós vamos orar nesse momento. Deus, muito obrigado, Pai, pelas nossas famílias. Obrigado, Deus, porque o Senhor está presente e falando aos nossos corações aqui nessa manhã, nos ensinando que não são posses, não são estruturas, não é dinheiro, nem modelo que está à frente da Tua presença em nossas dinâmicas familiares. Nós entendemos, olhando para os textos bíblicos ao longo dessa série, que circunstâncias adversas, algumas resultado das nossas escolhas ruins e outras delas por causa de coisas que nós nem escolhemos, nos atingem, nos faz sofrer, dói, machuca. Mas essa série de mensagens nos lembrou de que o Senhor é fiel e que o Senhor está presente na família. Que o Senhor não é um Deus da individualidade, que o Senhor é um Deus de um povo, o Deus de uma nação, um Deus de uma grande família da fé. E nós queremos, Pai, que o Senhor esteja sempre em primeiro lugar nas nossas casas.
Não importa, Senhor, os modelos existentes aqui, as configurações familiares, que o Senhor seja a primeira coisa em cada família, em cada história, em cada dinâmica, que a gente possa ver os teus princípios, os teus valores, que a gente possa aprender a amar, a dialogar, a compreender, a perdoar e a servir e te adorar, Pai. Observando e respeitando cada função que o Senhor deu aos maridos, função que o Senhor deu às esposas, função que o Senhor deu aos filhos, mas que a gente possa lembrar que diante dessas diferentes funções, todos nós somos submissos a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Pai. Obrigado pelo teu amor. Enche-nos com a tua graça, Pai. Enche-nos com a tua presença. Enche o nosso lar com o poder do teu Santo Espírito. Para a honra e glória de Cristo Jesus, eu peço a tua bênção sobre cada família representada aqui. E agora, irmãos e irmãs, ide em paz. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que o amor incalculável de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações, a presença e o poder do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, com cada família representada aqui, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.